Bom dia, amigos queridos. O som tá bom aí? Obrigada. Então vamos dar início, né, à nossa reflexão de hoje. Bom dia a quem está chegando, né? Vamos começar então fazendo a nossa prece para que a gente possa começar a reflexão dessa manhã. Quem se sentir confortável, vamos fechar os olhos, né, nos conectar com a espiritualidade superior. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual da Casa de Caridade Maria Frank, ao nosso anjo guardião e a todos os espíritos amigos. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo refletir, podendo aprender, Senhor, e colocar em prática os ensinamentos deixados por vós, por intermédio dos espíritos amigos, junto ao nosso companheiro Kardec. Rogamos a vós, Senhor, que possa estar nesse momento amparando, acolhendo a todos que estão necessitando de vós, Senhor. Que a sua luz, o seu amor, alcance os cantos mais longínquos do nosso planeta, levando refrigério a todos aqueles que se encontram atordoados, que se encontram enfermos, que se encontram necessitando de vós. Rogamos a vós que fique conosco, que nos ampare, que nos proteja, não só hoje, mas agora e por todo sempre. E que assim possa ser. Então, amigos queridos, hoje nós vamos fazer uma reflexão que nós teremos por base da codificação, né? O livro A Gênese, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita de maio de 1867. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre o pensamento, né? E a grande pergunta é: o pensamento é capaz de influir sobre as nossas vidas? Né? Será que o pensamento é capaz de influenciar as nossas vidas? É capaz de influenciar a vida dos nossos semelhantes? É capaz de influenciar uma coletividade? Mas se o pensamento é algo que está no meu campo íntimo, né? Apenas no meu campo mental, como será possível essa influenciação? Será que ela é possível? Será que não é? Né? Se ele ainda está no campo das ideias e ainda não é ação, como que pode isso acontecer? Né? Se ninguém, além de mim, sabe como que isso pode influenciar a vida de alguém? Mas será que só eu mesmo sei o que eu estou pensando? Né? Então são esses questionamentos e a busca de resposta para essas perguntas, né, que vai conduzir a nossa reflexão desta manhã de hoje. E o Espiritismo ele tem uma extensa literatura quando se fala de pensamento, né? E o que nós vamos fazer aqui hoje é apenas, né, uma pequena reflexão, uma pequena amostra, né, do que o Espiritismo tem a nos oferecer. Então, em se tratando de pensamento, o Espiritismo começa nos explicando como que se dá a transmissão do pensamento. Isso está lá no livro
o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele começa a falar de como se dá a transmissão do pensamento, ele fala em fluido cósmico universal. E o que vem a ser esse fluido cósmico universal? Aí a gente vai buscar ajuda lá na Gênesis. E a Gênesis nos diz que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, o fluido cósmico universal é a matéria-prima, né? É o início de tudo com que Deus, né, fez surgir todas as coisas no universo, conhecidas por nós ou não, né? E ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, né? Que se pode considerar a sua origem, né? O seu estado normal, no seu início, que pertence ao mundo invisível, etéreo, imponderável, intangível, invisível aos nossos olhos, que são qualificados os fenômenos espirituais e os fenômenos psíquicos, que é onde está, né, o pensamento. E esse, então, né, é um dos atributos do Espiritismo estudar, né? E esse estado do fluido cósmico universal de eterização, de imponderabilidade, ele não é percebido aos nossos sentidos, né? Ele é invisível para nós, é intangível. E o fluido cósmico universal também, ele tem o estado de materialização ou ponderabilidade, né? Palpável, visível, que é a transformação, né, desse fluido principal, etéreo, né, para tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente vê no mundo, né? Os chamados fenômenos materiais, inclusive nós também, né? E que cabe ao estudo da ciência propriamente dita e é visível, né, aos órgãos dos sentidos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como um peixe no oceano, né? Então, André Luiz vem nos falar, né, por intermédio de Chico, que esse fluido cósmico universal é o plasma divino. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que ele quis dizer com plasma divino? Aí eu fui pesquisar. O plasma na física, né, é um negócio muito complexo, que eu sou de humanas, não saberia explicar para vocês com detalhes. Mas está relacionado a elétrons, átomos, gases ionizados, uma coisa assim, que na realidade quer dizer o quarto estado físico da matéria. Porque quando a gente estuda lá no ensino fundamental, né, quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Aí esse plasma, para a física, né, vem a ser o quarto estado físico da matéria. A gente sabe que o sólido é o palpável. Quando aquecido, ele se transforma em líquido. O líquido, quando aquecido, ele se transforma em gasoso. E esse plasma, ele vem a ser o aquecimento de uma elevação muito grande do gasoso, né, que se transforma nesse plasma. Então, esse plasma é essa transformação do gasoso, é uma coisa, né, que nem é comum, segundo as pesquisas que eu andei fazendo, nem é comum, né, no nosso planeta, mas é o que dá origem às estrelas, né, e que no universo não existe vácuo, porque tudo é preenchido com plasma. Então, se o fluido cósmico universal é o que está presente em tudo que existe no universo, né, quando André Luiz fala que é o plasma, tudo a ver a ciência, né, e o que André Luiz falou, né, que o fluido cósmico universal é esse plasma, é o que preenche tudo que existe no universo. E aí eu procurei alguns exemplos, né, de plasma para ilustrar melhor para gente. Uma descarga elétrica
de tempestade, né, está presente. Os raios que a gente consegue ver, né, está presente o plasma. Então, as auroras polares, né, aquelas luzes lindas que a gente vê, né, as imagens nos vários lugares, que, né, internet e coisas mais. Então, o universo, 99% do universo é formado por plasma. Quer dizer, aí só essa curiosidade, né, porque quando André Luiz diz que é o plasma divino, né, o hausto do Criador, ou seja, o sorvo, o trago do Criador, né, e que é como se fosse um grande oceano e que todos nós somos os peixes no oceano. Então, quando a gente fala em fluido cósmico universal, vamos pensar então, né, como um grande oceano, que tudo que está dentro dele ali, né, está relacionado ao plasma, com as suas várias, ao fluido cósmico universal, com as suas várias nuances, né, com as suas transformações que vão moldando tudo que existe no universo. Tudo bem. Por que a gente procurou saber sobre o fluido cósmico universal? Porque para falar em pensamento, tem que falar nele, né? Então, esse fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento. Ele recebe de nós, né, ou dos espíritos, a impulsão pela vontade. Então, a gente pensa, a gente imprime, né, uma vontade naquilo que a gente está pensando. E esse fluido cósmico universal, vamos imaginar lá o raizinho da tempestade, ou uma eletricidade, ou uma energia, né? A grosso modo, ele vai transmitir esse pensamento. E o Evangelho nos diz mais. Como o ar transmite o som, né? O fluido cósmico universal transmite o nosso pensamento, com uma diferenciação, que o som transmitido pelo ar, né? Ele tem um movimento, né, circunscrito, ele não tende ao infinito, né? Enquanto o fluido cósmico universal transmitindo o pensamento, ele vai ao infinito e além, né? Então, quando nós dirigirmos os nossos pensamentos, sejam eles a encarnados ou a desencarnados, em qualquer lugar no planeta, né? Eu posso estar mentalizando alguém na Austrália agora, né? E imprimindo vontade nessa mentalização, nesse pensamento, que esse pensamento alcançará, né, esse indivíduo que está lá do outro lado do planeta, né? Então, quando a gente direciona o pensamento para um local qualquer da Terra ou no espaço, esse pensamento vai estabelecer uma corrente fluídica entre quem emite e a quem se emite, né? Então vai ficar essa conexão, né? E aí a energia dessa corrente, ela vai depender da vontade que nós imprimimos nele. Então, eu dirijo o meu pensamento, só recapitulando, né? Com vontade, maior ou menor, né? E a gente vai imprimir com mais vontade quando a gente passa a acreditar que isso é possível, né? A gente crê que isso vai acontecer, então a gente imprime mais vontade. Então a gente imprime essa vontade maior ou menor, né, a alguém ou a alguma coisa, independente do espaço geográfico, né? E o fluido cósmico universal vai ser o veículo, né? Vai ser o meio de transporte. E esse meio de transporte, ele pode ser uma bicicletinha, de acordo com a impressão que da nossa vontade, se a nossa vontade for maior ou menor, ou ele pode ser um avião supersônico, né? Ou um avião que seja o mais rápido, né, que existe aí, se a gente colocar mais vontade ainda. Então, é esse meio de transporte que vai levar, esse veículo, né, que vai levar o pensamento de quem emite, né, para quem se dirige. Então, a gente tendo esse objeto, a gente pensa e o fluido cósmico universal vai fazer esse trabalho. Aí eu posso pensar assim, oba, agora eu sei que meu pensamento, né, ele pode ir ao infinito e além, então eu já posso começar a utilizar o meu pensamento, né? Eu posso emanar boas vibrações, né, para uma pessoa querida que está precisando nesse momento. Então, né, eu vou me concentrar e vou enviar as minhas vibrações. Mas pode ter também alguém que fala assim, o pensamento alcança
Então, para aí. Então, eu vou começar a pensar agora naquela pessoa que lá quando eu tinha 4, 5 anos de idade, deu um pisão no meu pé, ou fez alguma coisa comigo. Vou então pensar alguma coisa aqui para ele dar uma tropeçada, cair, ou alguém fazer a mesma coisa com ele. Se o pensamento, né, faz esse percurso de acordo com a nossa vontade, então corre por nossa livre e espontânea vontade imprimir que tipo de pensamento a gente está querendo dirigir a alguma coisa ou a alguém. Mas nisso a gente tem que acender uma lâmpada vermelha piscando muito, porque nós vimos ainda há pouco, né, que quando nós pensamos, nós estabelecemos uma corrente fluídica entre um e outro. Então, se eu estou pensando coisas boas, a corrente está estabelecida entre o ponto A e o ponto B, né? A corrente vai e a corrente volta. E se eu estou pensando coisas infelizes, da mesma forma isso vai acontecer. Então, toda vez que nós emitimos alguma coisa, né, para alguém ou para alguma coisa, essa coisa também reage sobre todos nós. Então, a nossa preocupação, né, e nosso cuidado com tudo aquilo, né, que a gente pensa, porque a conexão fica estabelecida entre o ponto A e o ponto B, né? Então, vai e volta, a corrente está fluindo, né? Então, a vontade que a gente imprime, né, o desejo que a gente coloca naquele pensamento, tudo isso, de uma forma ou de outra, vai voltar para todos nós, né? E a energia, se ela é positiva, ou se ela é negativa, ou se ela é ser mais intensa ou menos intensa, vai depender, mais uma vez, né, da nossa vontade e do que nós estamos emitindo com o nosso pensamento. Então, sendo esse fluido o veículo do pensamento, vamos imaginar lá, né, uma bicicletinha ou um avião a jato, né, e podendo este modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados de qualidades boas ou más. Lembra que eu falei? Se o meu pensamento viaja, então agora eu vou desejar coisas boas para uma pessoa conhecida ou desconhecida que está precisando lá na Austrália. Ou eu vou desejar que fulano, né, tropece e caia, porque no passado, quando eu tinha 3 anos de idade, ele pisou no meu pé e brigou, pegou meu pirulito e jogou no chão, né? Então, essa qualidade boa ou má, né, dos pensamentos, elas modificam, né, todo o sentido da coisa, né? E isso tem consequências, né? Então, os maus pensamentos, eles corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, né? Quem já sentiu o ar pesado? Uma energia pesada no ambiente, né? Tudo isso é fruto de quê? Dos pensamentos que são emanados naquele ambiente. Então, os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, os viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral daquele indivíduo. Então, a qualidade do pensamento está diretamente relacionado com o indivíduo e que está pensando. Se o indivíduo for bom, né, os pensamentos, consequentemente, serão bons, né, e os fluidos serão bons também, e se harmonizarão com bons espíritos. E a contrário senso, né, o indivíduo que não tiver uns sentimentos e, né, que não tiver um entendimento, né, da lei do amor, que ainda estiver vibrando em situações negativas, né, os seus fluidos emanados também serão na mesma proporção e, consequentemente, né, alimentando e sintonizando com espíritos na mesma vibração. Então, os fluidos espirituais, eles são neutros, né? Eles são obra do Criador que se mistura ao pensamento do indivíduo, né? Que vai receber as qualidades positivas ou negativas, ou boas, né? Ou más. E eles obedecem à vontade que dirige, né? Então, a vontade, a força do pensamento, né? Que impulsiona
esses fluidos. Então, eles podem ter as qualidades boas ou más, saudáveis ou doentias, né? De felicidade ou de tristeza, de amor ou de ódio, e assim sucessivamente. E que vai ser impressa por quem? Pelo indivíduo que está emitindo, né? E não podemos esquecer que, uma vez pensado, há uma conexão entre o indivíduo. E a gente vai ver ainda, lá na frente, né, se esse indivíduo que está na outra ponta, se necessariamente esse pensamento vai alcançá-lo ou não, né? A gente começa já a questionar aí. Será que alcança necessariamente quem está do outro lado ou não alcança? Né? Será que o outro que está do outro lado, de acordo com os seus pensamentos, com as suas vibrações, dá margem para esse pensamento, de repente, ruim, o alcance do lado do outro lado? A gente vai ver lá na frente. Então, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados, na mesma proporção, né? Eu encarnada, consigo atuar sobre os fluidos espirituais através do meu pensamento, e os desencarnados também conseguem, né, atuar sobre os fluidos espirituais. E se transmite de espírito a espírito. Então, eu posso pensar de encarnado para encarnado, posso pensar de encarnado para desencarnado, e os desencarnados também podem pensar, né, da mesma forma. Então, conforme sejam bons ou sejam maus, né, essa atuação sobre os fluidos, eles podem sanear, eles podem deixar o ambiente sadio, né, ou pode viciar os ambientes. E mais uma vez, quem nunca, né, chegou em um lugar e sentiu um ambiente pesado, ou quando alguém chegou, você chega a sentir até um mal-estar, né? Pesa o ambiente. É o que? São esses fluidos que esse ser humano, né, esse indivíduo, consegue emanar. Então, esses fluidos, mais uma vez, né, eles estão de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, porque a princípio eles são neutros, né? Então os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é que vão determinar a qualidade desses espíritos. E nós estamos o tempo inteiro emanando e captando, né, os fluidos do ambiente, né, os pensamentos do ambiente. E isso não só em termos, né, de desencarnados, mas de encarnados também. Então, quando nós emanamos, né, e captamos, nós estamos cercados, né, o tempo inteiro por muitas pessoas encarnadas. E muito mais ainda, pessoas, né, desencarnadas estão ao nosso redor, né? Então, aí nós temos diversos tipos de pensamentos, nós temos diversos tipos, né, de vontades sendo impressas, né, e diversos tipos de sentimentos. E qual deles, né, serão capazes de nos atingir, de chegar até nós e de nós conseguirmos percebê-los, de adentrar o nosso mundo íntimo e nos causar qualquer tipo de situação mais desconfortável. Então, a gente começa a fazer esse questionamento também, né? Então, se eu estou desejando um sentimento ruim para aquela pessoa que está lá na Austrália, será que necessariamente ela vai receber esse sentimento ruim? Ou será que essa corrente fluídica vai chegar lá e vai retornar sem alcançar o alvo, né? Então, não necessariamente esse sentimento vai causar algum dano, né, influenciar a vida daquela pessoa. Porque se eu estou dirigindo um pensamento ruim para determinada pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que está harmonizada, é uma pessoa que tem bons pensamentos, consequentemente boas companhias espirituais, eu não vou conseguir alcançá-la, porque ela vai estar como como que eu vou dizer, uma proteção energética, fluídica, né? Um escudo que não vai permitir que esse pensamento alcance, né? Então, o pensamento vai e retorna para quem? Para mim mesmo, né? Porque lá na frente vamos falar que tudo que a gente pensa, a gente materializa.
né? É como se nós tivéssemos uma projeção, os projetores ao nosso redor, ou aqueles balãozinhos, né, de diálogo, de revista em quadrinho, né, que a gente vai pensando e vai sendo fotografado esses pensamentos ao nosso redor. E eles ficam ali. E à medida que a gente vai pensando, a gente vai nutrindo, né, alimentando esses pensamentos que ali estão, que inclusive podem ser vistos, né, pelos espíritos que se simpatizam, né, com esse tipo de pensamento. Então, se o indivíduo está harmonizado, se o indivíduo está com pensamentos positivos, né, se o indivíduo está ligado sempre aos bons espíritos, né, esse tipo de emanação não vai alcançá-lo, né? Então, além de nós fazermos essa emissão para outros, a gente pode também fazer em relação a nós mesmos. Quantas pessoas a gente conhece, né, que nunca está bem, sempre está mal, sempre estou com dor de cabeça, né, sempre muitos problemas na minha vida, que a vida parece mais um livro de matemática do que qualquer outra coisa, né? Porque só tem problemas o tempo inteiro, né? Tudo acontece comigo, só bomba na minha vida, né? Ah, tô muito doente, tô com muita dor de cabeça. Vira um vício, né? Às vezes nem tá com aquilo, mas começa a vibrar nessa frequência, alimentando esses tipos de pensamento. E isso acaba causando o quê? Doença no seu corpo físico, né? Então, além de nós estarmos emitindo, nós para outros, a gente pode também, infelizmente, né, estarmos nos agredindo, né, emitindo para nós mesmos esse tipo de pensamento e, consequentemente, né, atraindo as energias espirituais que vibram nessa mesma frequência. Porque aí é um prato cheio para eles. Ah, tô muito doente, tô muito mal. Ah, eu acho que eu tô com doença assim, assim. Aí, opa, acende uma luz. Aí, quando acende a luz, as mariposas vêm voar ao redor da luz, né? Então, lá vem os espíritos que vibram nessa frequência, que gostam de ver a situação, né? O indivíduo se desesperar. Aí vem, mesmo, você tá com doença tal. Aí começa a alimentar. Aí o indivíduo continua pensando naquilo, continua pensando. Pensa tanto que o seu próprio organismo começa a produzir determinadas doenças, né? Atrai os espíritos semelhantes que vibram na mesma frequência. Então, se nós tivermos pensamentos, né, infelizes a respeito de nós, né, nós estaremos nessa frequência aí de atração de espíritos ruins. Da mesma forma, se nós tivermos pensamentos felizes, né, nós vamos estar atraindo as energias positivas, bons espíritos que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando, para que a gente consiga, né, alcançar os nossos propósitos, os nossos objetivos. Então, quando eu penso, por exemplo, tenho pensamentos de medo, eu tenho pensamentos de dúvida, ou tenho pensamento de indecisão, eles conduzem o quê? É uma dependência. Você vê aquela pessoa fragilizada o tempo todo, né? E ela vai estar cercada por espíritos nessa mesma frequência. E pessoas, né, encarnadas vão perceber a forma como aquela pessoa se posiciona no mundo, consequentemente vão explorá-la de alguma forma. Então tudo está relacionado a tudo, né? E se nós temos pensamentos, né, de crítica, de culpa, sempre se sentindo culpado das coisas, sempre se sentindo errado nas situações, né, sempre odiando a si ou a outrem, conduzem o sujeito aqui, né, a se auto-agredir, a se auto-violentar, né, a ter uma autoestima baixa, né, e consequentemente fica aquela pessoa, né, infeliz, né, vamos dizer assim. E ao contrário do senso, quando nós temos pensamento de coragem, quando nós temos pensamento de autoconfiança, quando nós sabemos que nós somos capazes de fazer as coisas que nós nos predeterminamos para fazer, né? O que vai acontecer? Nós vamos criar hábitos energéticos, né? Vamos dizer assim, que nos posiciona no mundo, nos faz atuar de forma como tem que ser, né? E isso vai nos conduzir ao êxito e vai atrair para junto de nós também espíritos que vibram nessa frequência e vão estar sempre nos auxiliando, nos intuindo, da mesma forma que os negativos intuem, né, e auxiliam para o mal. E vão estar sempre nos ajudando, nos auxiliando, e nós teremos êxito na nossa vida. Agora se eu fico, eu estou muito mal, estou com muita dor de cabeça. Às vezes nem tá, às vezes eu dei uma pontadinha lá porque lembrou e os espíritos estão alimentando ali e fazendo até aquela pontadinha para lembrar.
né? Vai continuar aquela pessoa com dor de cabeça eternamente, aquela pessoa infeliz, prostrada, que nada faz, né? E da mesma forma que nós temos pensamentos de amor para nós, né, de altruísmo, vai nos levar a criar hábitos, né, de termos disposição a perdoar, né, de nos conduzir à prosperidade e à felicidade propriamente dita, né, a qual a gente conhece, né, na Terra. Então, os fluidos, né, e o nosso pensamento tem todo esse poder sobre a nossa vida. Então, os fluidos não possuem uma qualidade específica, né? Elas vão adquirir de acordo com o meio onde ela está, de acordo com com o que os indivíduos estão imprimindo nesses fluidos. Então, do ponto de vista moral, os fluidos eles podem trazer um cunho de sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, né, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura e de todas essas outras virtudes positivas, né, ou negativas que a gente conhece. E sobre o aspecto físico, esses fluidos eles podem ser excitantes, eles podem ser calmantes, eles podem ser penetrantes, eles podem ser irritantes, eles podem ser dulcificantes, eles podem ser tóxicos, eles podem ser reparadores, eles podem ser uma infinidade de coisas, né? Então, tudo vai depender da transmissão e da propulsão e da vontade que a gente imprime neles, né? E dos nossos sentimentos particulares que a gente vai imprimindo. Então, o quadro, né, dos fluidos, eles seriam de todas as paixões e de todas as virtudes que a humanidade tem. Vai depender, vai correr por nossa conta, por cada um de nós, né? Quantas vezes, né, mais uma vez, você às vezes está soberbado, né, com várias preocupações, aí se você conversa com alguém, aquela pessoa te tranquiliza, né? São os fluidos, né? O pensamento, a emantação, a atmosfera espiritual, né, e psíquica daquele indivíduo que é capaz, né, de trazer esses fluidos, né, calmantes, assim como você pode estar tranquilo também, chegar perto de alguém e aquela pessoa está tão agitada, com ela fala acelerado demais, né? Ou às vezes nem precisa estar com fala acelerada, só o semblante já te traz um desequilíbrio, né? Já te traz uma sensação estranha, né? Então, aí que entra uma outra situação, a importância, né, do autoconhecimento, né? Para a gente estar conseguindo medir, né, essas situações que ocorrem na nossa vida. Fala assim, não, eu não sou assim, isso aqui tá uma coisa estranha, né? Aí você se autoconhece, você para, reflete, faz uma prece, se conecta aos bons espíritos, né, e muda essa frequência, né, para você não entrar nessa bola, nessa roda gigante. Então os fluidos eles serão mais salutares, mais saudáveis, né, ou não, conforme o grau de depuração, de desenvolvimento do espírito, né? Então vamos lá. Aí na questão 457 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Né, que na pergunta lá, um dos questionamentos do início, né, da nossa conversa de hoje. Será que alguém pode ter acesso aos meus pensamentos se eles estão apenas no meu campo mental? Aí o que os espíritos respondem a Kardec? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Aí Kardec pergunta de novo: mas assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessas mesmas pessoas depois de morta? Certamente. Quando vos julgais mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observa. Então, na realidade, como eu já falei anteriormente, né, quando a gente pensa, a gente meio que projeta ao nosso redor esses pensamentos, né? São as chamadas formas pensamento. Então os espíritos conseguem visualizar essas informações, né? E com isso se aproximam de nós por afinidade,
por compactuar daquele mesmo tipo de pensamento, né? Então, é como se a nossa casa mental fosse uma casa de vidro, transparente, né? Que pode ser acessada, que pode ser visualizada, sem maiores obstáculos, né? Mas é lógico que isso se dá também com espíritos que observam de acordo com seus desejos também, com as suas propensões, né? Um espírito infeliz, vamos dizer assim, né? Ele vai estar observando esse tipo de comportamento infeliz do sujeito, né? Então ele vai se apropriar, né, daquela informação. Ao contrário do senso, se o indivíduo tiver com bons pensamentos, aquilo não é objeto de interesse daquele espírito, então ele não vai estar nem aí para isso, né? E até porque ele nem vai ter campo para alcançar, porque o indivíduo vai estar com aquela proteção, né? Com aquele escudo energético fluídico que não permite, né, que aquele espírito inferior alcance, né? Inferior não, né? Aquele espírito que ainda não conhece, né, a luz, não se rendeu ao amor de Cristo. Então, quando a gente pensa, a gente cria essas imagens fluídicas ao nosso redor, na nossa atmosfera psíquica, né? E o pensamento, ele vai se refletir, né, no envoltório do nosso perispírito. Que isso aí é cena para outros capítulos, falar sobre perispírito, né? Porque é outra coisa que tem muita informação para ser falada. Então fica como um espelho projetado aquelas informações ali. E aí, de certo modo, ele fica como uma fotografia. Aí tem um exemplo aqui que nos traz a Gênese. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. Então, no pensamento, ele já arquitetou tudo aqui, como que vai ser a morte, mas ele não foi para o campo da ação ainda, né? E reproduz, né, no seu campo fluídico todas essas informações. Ele executa fluidicamente tudo, todos os seus gestos, tudo como seria praticado. O pensamento cria a imagem da vítima, a cena inteira é pintada como no quadro, tal qual se lhe desenrola ao espírito. Desse modo é que o mais secreto movimento da alma repercute no invólucro fluídico. Por isso que eles têm acesso ao nosso pensamento, porque nós projetamos para fora, né, ao nosso redor, na nossa atmosfera, né, fluídica, ao nosso derredor, todo esse pensamento. Por isso que é como se fosse uma casa de vidro, né? Eles podem acessar essas informações. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Nós não estamos vendo, né? Até tem algumas pessoas que conseguem, né, enxergar, né, a cor, né, que envolve o indivíduo, né, ver essa atmosfera fluídica do indivíduo, né? Mas nós não conseguimos, na maioria das vezes. Mas os espíritos conseguem fazer essa leitura. Então, só que eles não conseguem ver o que ainda não foi pensado, né? Eles veem o que já foi pensado, quais são as preocupações do indivíduo, quais são os desejos do indivíduo, né? Se eles são bons ou se eles são maus. Então, são as chamadas formas de pensamento, né? Que são geradas e alimentadas por nós mesmos, né? Então, uma vez criadas, elas passam a existir. Elas ficam ali por um tempo, né? Então, elas passam a existir como se fosse um elemento vivo. E assim como todo elemento vivo precisa se alimentar, né? Então, essas formas de pensamento, elas também precisam ser alimentadas. A gente precisa reincidentemente estar alimentando aquele pensamento, pensando sobre aquela determinada situação, né? Então, porque se nós pararmos de pensar, ela, com o tempo, ela vai deixar de existir, né? Então, o que acontece? E à medida, né, que a gente mantenha essas formas de pensamento, essas companhias espirituais que se afinizam, como no caso aqui do exemplo, né, da Gênese, em matar alguém, elas ficam aqui e falam: ah, você vai deixar isso barato? Mata mesmo. Aí o indivíduo fica: eu tenho que matar fulano. Aí eu estou alimentando a forma de pensamento. Eu estou alimentando
né, a forma do pensamento. E ela vai ficando ali e só vai atraindo cada vez mais indivíduos para próximo dessa pessoa, né? Então, diga-me o que pensas, né, que eu te direi quem são suas companhias espirituais, né? Se eu penso coisas positivas, as minhas companhias serão positivas, espirituais, né? Se eu penso negativas, serão também no mesmo sentido, companhias negativas. Então esses espíritos que a gente atrai, eles vão ficar ali nos intuindo para continuar pensando aquelas coisas, né? Alimentando-nos até que de repente a gente possa colocar em prática. Então, quando a gente para de nutrir, consequentemente, elas vão desaparecendo, né? Então, tudo que a gente pensa, né, nós vamos imprimindo na nossa atmosfera fluídica e nós vamos, assim, atraindo essas companhias espirituais que vibram, né, e que pensam da mesma forma, né? Aí a gente já pode começar, né, a tentar responder as perguntas que nós fizemos no início, que é a temática da nossa conversa de hoje, né? Será que o pensamento é capaz, né, de influir em nossas vidas? Pelo que a gente está vendo aqui, né? E muito, né? Então, pensamentos felizes, pensamentos infelizes, eles vão viciar o ambiente, eles vão trazer prejuízos, né, não só para o nosso ambiente psíquico, né, mas como ao nosso redor, e acaba, né, tornando prejudicial não só a mim, mas a outras pessoas também, e vão atrair um concurso de espíritos que vibram na mesma frequência, né, que ainda não estão tocados pelo amor, ainda não estão tocados pela luz, ainda estão a serviço, né, das trevas. E ao contrário senso, quando o pensamento que nos domina é um pensamento feliz, é um pensamento bom, é um pensamento de amor, é um pensamento de harmonia, né, ele tem o poder de cura. Ele se torna um pensamento agradável, não só para mim, né, mas para as pessoas que estão ao meu redor. E quando a gente fala assim, eu gosto tanto de estar perto de você, você me traz uma tranquilidade, eu cheguei aqui mal, agora estou até bem, né? Quantas pessoas falam isso com outras pessoas, né? E isso acontece também ao contrário, né? Quando você chega perto de alguém, você também é capaz de desenvolver sensações físicas em função, né, dos pensamentos que são emanados pelaquela pessoa. Você não precisa nem saber, né, ela nem comentar nada disso com você, né? Às vezes só da presença dela ali você já sente, né? Então, um outro trecho da Revista Espírita que fala o seguinte: a qualidade dos fluidos perispirituais estão na razão direta da qualidade do espírito encarnado ou desencarnado. Isso a gente já viu. E quanto mais elevado e desprendido das influências da matéria forem os sentimentos, mais depurado será o seu fluido. Conforme o pensamento que o domina, o encarnado irradia fluidos, impregnando desse modo desses mesmos pensamentos. Então, se eu penso bem, né, eu vou estar emanando bons fluidos. Que os vicia ou que os saneia. Fluidos realmente materiais, conquanto impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptível pelos sentimentos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e afetam a aparência muito diferente dos que os adotam pela visão espiritual. Então, foi o que eu acabei de falar agora, né? Então, o indivíduo, ele tem essa possibilidade, né, de estar agregando benefício para o ambiente, né, ou tornando o ambiente mais desagradável, mais doentio, né? E esse último trecho aqui que a gente viu agora nos chama bastante atenção, né? Que às vezes, por mais que o indivíduo tenha uma beleza física, vamos dizer assim, ele pode, se nós pudéssemos ver o que ele pensa, né, e ver o seu corpo perispiritual, nós de repente ficaríamos assustados, porque a emanação de pensamentos é tão ruim, né, que a gente se assustaria com o que nós estaríamos vendo em termos espirituais em relação com aquele indivíduo, né? E é isso a gente pode ver também, não só, né, no corpo espiritual, que a gente não tem condição de ver com os nossos olhos, mas a gente é capaz de observar
o corpo físico de determinadas pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que guardam muito ressentimento, aquelas pessoas que são muito odiosas, né? Que tudo elas se inflamam, desejam mal para as outras pessoas, que guardam mágoa, que guardam ressentimento. Se a gente for observar o semblante dessas pessoas, a gente vai ver que ele não é dos mais agradáveis, né? A pessoa se torna aquela pessoa pesada, só em olhar o semblante. Às vezes a gente não precisa nem ouvir falar nada. Ou às vezes tem até uma fala agradável, né? Uma fala que tenta convencer, mas se você olha para aquela pessoa, né, você é capaz de fazer uma leitura e de ter uma percepção mais ou menos a respeito dela. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas a gente é capaz de fazer esse tipo de leitura, né? Não é que a gente está julgando ninguém, mas o impacto energético e fluídico, a gente consegue fazer esse tipo de leitura, né? E ao contrário, o senso de outras tantas pessoas que não são convencionalmente, né? Não apreende os requisitos das convenções de beleza que nós temos na sociedade, mas aquela pessoa é uma pessoa tão bonita, mas tão linda. Por quê? Porque o que emana dela consegue substituir, né, a beleza convencional imposta pela sociedade, né? Porque é algo muito além de físico, né? Aquela pessoa, a gente acha aquela pessoa linda, mas em função do que ela emana, não do que a gente consegue perceber, né? Do que é palpável aos nossos sentidos, né? E pelo fato da presença de um encarnado numa assembleia, os fluidos serão bons ou serão maus. Quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, malevolência, numa palavra, pensamentos auridos de fonte de más paixões, espalham em torno de si eflúvios fluídicos enfermiços que reagem sobre os que os cercam, né? Então, a gente vê que, de repente, quando você chega em determinadas reuniões, em determinados agrupamentos, né, as emanações daquela coletividade que está ali, né, ela te traz um grande mal-estar, inclusive conseguindo fazer um mal-estar físico, né, na gente. Há uns verões atrás, aí, eu estava correndo na orla, né, do Farol, e tinha um grupo de pessoas, vários carros, né, com som ligado, em uma batida de funk, não sei o que era aquilo, aquele monte de gente dançando. Quando eu passei naquele ambiente, mas eu tive um mal-estar tão grande, uma sensação tão ruim, é como se eu estivesse vendo uma cena, além da cena que estava ali, chega até a me arrepiar agora, de tão pesado que estava o ambiente naquele local, naquele momento. Né? Então, o que? O tipo de sentimentos, de pensamentos, a qualidade das músicas, né? O que aquela letra traz, nem sei o que estava tocando, né? O que aquela letra traz, tudo isso agrega, né? Semelhantes, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? E ao contrário, numa assembleia em que cada um trouxer sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento, de desinteresse, de benevolência, de amor ao próximo, né? O ar ele fica impregnado de emanações salubres, de emanações saudáveis, de emanações curativas, né? Então, e nesse meio a gente consegue, né, viver, né, de forma mais feliz, né? Então a gente é responsável, além dos nossos pensamentos, né? A gente é responsável não apenas por nós, né? Mas pela coletividade também, quando a gente se reúne a outros tantos. Então vamos lá. Então a atmosfera fluídica associa seres desencarnados com tendências morais e vibratórias semelhantes. Então, aquilo que eu penso, né, o que eu imprimo na minha atmosfera fluídica vai estar atraindo para próximo de mim, né, desencarnados que vibram na mesma frequência, né, semelhantes, né, naqueles mesmos sentimentos, naqueles mesmos pensamentos, né? E por esta razão, os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta
nas nossas relações com a vida seja sempre o mais elevada possível. Aí a gente lembra daquela recomendação do Cristo, que diz que nós devemos sempre vigiar e orar. Mas não é vigiar a vida do coleguinha, né? É vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Vigiar em que frequência nós estamos vibrando, né? E à medida que nós conseguimos perceber, né? Autoconhecimento mais uma vez, que nós conseguimos perceber que os nossos pensamentos estão viciados, que os nossos pensamentos estão negativos, que os nossos pensamentos estão pessimistas, estão caminhando em uma trilha não muito interessante, o que a gente tem que fazer? Orar. Então, vigie os pensamentos, detecta quais são as nossas falhas com aqueles pensamentos e vamos fazer o que? Orar. Porque à medida que nós oramos, nós entramos numa outra frequência vibratória e nós estaremos entrando em sintonia, né, com espíritos mais elevados, espíritos que podem estar nos auxiliando, né, os espíritos que estão vibrando na frequência do amor, do equilíbrio e da harmonia. Então, vigiai, né, e orai. Mas aí a gente encontra aquelas pessoas que falam assim, mas a minha vida é muito complicada. Você não sabe que é a minha vida. Você acha que eu vou conseguir parar para rezar, fazer nada disso? Eu tenho que resolver as coisas. Ainda não aceitam, né, nenhum tipo de aconselhamento, né, que tem por hábito, já se tornou hábito. Hábito não, porque hábito é uma coisa positiva. Já se tornou vício, né, naquela pessoa reclamar, dizer que tá mal, que tá doente, já é instantâneo, já vai falando aquilo, né, como uma certa normalidade. Então, a gente tem que lembrar que reclamar, né, o que é clamar? É pedir, né, pedir com muito empenho, né, e reclamar é pedir 2 vezes. Então, se eu fico reclamando, falando, né, das situações negativas na minha vida, eu estou pedindo novamente para que aquela coisa aconteça. Por quê? Porque eu vou estar alimentando aqueles pensamentos. E ele vai estar ali, ó, sempre nutrido. E, consequentemente, atraindo companhias para nutri-lo cada vez mais. A gente pode esquecer, né? Pensamentos infelizes, dizendo que tudo tá dando errado, né? Que, como eu sofro, e sem aceitar vislumbrar uma luz no fim do túnel, né? Nós estamos criando essas formas de pensamento, nós estamos atraindo as companhias espirituais que vibram na mesma frequência, né? E quando nós falamos aqui também, né, da nossa atmosfera fluídica, né, que atrai os desencarnados que estão na mesma frequência, quando nós também estamos, né, voltados para ficar nos nutrindo de informações negativas, né, falando sobre a vida das pessoas, né, o tempo todo só buscando informação, notícias ruins, que hoje nem é muito difícil, né? A gente está encontrando notícias ruins, né? Tudo isso vai ficando impregnado na nossa atmosfera fluídica, né? No nosso organismo físico vai reagindo em relação a tudo isso, né? Porque chega um momento que o nosso físico não aguenta, a nossa produção hormonal se descontrola, né? E a pressão sanguínea também se descontrola, e com isso vai gerando uma infinidade de doenças no nosso corpo físico, né? Pânico, né? Ansiedade, depressão, né? E várias outras tantas doenças que, de repente, se nós estivéssemos vigiando e orando mais, né? Controlando os nossos pensamentos, mudando a nossa frequência, né? Nós poderíamos estar evitando, né? Então, o pensamento positivo, não é conversinha para vender livro, não. Bobagem esse negócio de pensamento positivo, só falam isso para vender livro, não sei o quê. Não, o pensamento positivo é importante, né? E a gente viu aqui, né, que a qualidade do pensamento vai determinar os fluidos que são emanados, vai determinar as companhias espirituais, né, com as quais a gente vai caminhar pela nossa existência. Então, a gente pode concluir que em torno de uma pessoa, em torno de uma família, em torno de uma cidade, em torno de uma nação, em torno de um planeta, existe uma atmosfera fluídica, uma atmosfera espiritual que vai vibrar de acordo com a moral dos espíritos que ali estão envolvidos, né? Assim como todos nós temos um anjo guardião, todas as cidades, todos os estados, todo município tem o seu anjo guardião, seu espírito protetor, e assim como o planeta Terra, né, é governado
né, tem como governador espiritual o Cristo, né, nós também temos, né, essa atmosfera fluídica que vai ser determinada pelos pensamentos, né, dos indivíduos que ali estão. Então, nós estamos vendo que a nossa responsabilidade não é apenas a nível individual, mas também é uma responsabilidade coletiva, né? Porque a soma de vários pensamentos vão determinar, né, a atmosfera fluídica daquele ambiente, daquela cidade, né, e daquele planeta. Porque tudo está relacionado com tudo, não tem como nós desassociarmos, né? E nós precisamos cada vez mais compreender o quanto somos interdependentes, o quanto um depende do outro o tempo todo. E prova disso está a pandemia, né? Para mostrar que nós, o tempo todo, nas nossas relações, pode causar, né? As nossas ações podem causar grandes reações, né? A própria propagação do vírus, né? Um indivíduo consegue passar para vários outros que só vai se alastrando, se alastrando, se alastrando, se alastrando, né? Então, da mesma forma, o pensamento, né? Um pensamento viciado, né, de repente vai estar alcançando o outro, que já vibrava mais ou menos naquela frequência, e vai estar poluindo toda a atmosfera espiritual do planeta, né? Viciando toda a atmosfera do planeta. E nós sabemos que os nossos pensamentos eles podem sanear ou viciar. E nós, já conhecedores disso, né, enquanto individualidade, podemos mudar a nossa postura, né, e cada um, como beija-flor, fazendo a sua parte, né, a gente vai conseguindo já uma coletividadezinha, por menor que seja, né, para estar saneando ao invés de estar viciando. Porque nós estaremos buscando, né, a conexão com os trabalhadores do Cristo e auxiliando nesse trabalho, né? Ao invés de estarmos alimentando os trabalhadores que ainda se encontram nas trevas, que ainda se encontram na sombra. E nós sabemos, né, que o pensamento ele vai ao infinito e ele vai além. E nós podemos então utilizar essa informação, né, essas informações que nós estamos tendo aqui agora, né, e imprimir mais vontade no nosso pensamento, uma vontade de amor, né, uma vontade das virtudes que o Cristo nos ensinou, né, mentalizando, por exemplo, para o nosso planeta cura, né, mentalizando para o nosso planeta uma transferência de energia, né, a gente fechar os nossos olhos, imaginar o globo e uma infinidade de espíritos trabalhadores do Cristo que auxiliam, né, na governança do planeta, com mãos postas, dando uma transfusão de energia para o nosso planeta, que nós sabemos que nesse momento, mais do que nunca, nós estamos precisando muito, né? Porque é muito, quase que palpável, a gente consegue enxergar o quanto paira, principalmente sobre o nosso país, né, sobre a nossa nação, o quanto paira, né, essa energia negativa, né, essa ausência de luz, essas situações, né, de difíceis, né, além pandemia, né, que a gente está vivendo, que acaba fazendo uma mistura de sentimentos, de pensamentos, que ao invés de estarem auxiliando na resolução dos problemas, né, por muitas vezes, por descuido nosso, por invigilância nossa, né, a gente acaba prejudicando cada vez mais a atmosfera do nosso país, né, da nossa nação. Então, que a gente possa, né, é um convite, né, para que cada um possa fazer esse trabalho, né, de emanar, né, esse pensamento, auxiliar os trabalhadores do Cristo a estarem trabalhando e atuando nessa transfusão fluídica e energética sobre o nosso planeta, né, mentalizando essa transfusão de energia, mentalizando luz para dissipar as trevas, a escuridão, né, dissipando, emanando cura, né, para dissipar tantas enfermidades, não só as enfermidades físicas, né, mas as enfermidades morais que a gente vê, né, nos mais diversos situações da sociedade, né? Não vou nem falar em termos de governança, de
do alto escalão, né, que tem poder de decisão sobre a vida das pessoas, mas sobre os vários pontos, né, de corrupção, de dificuldades morais pelas quais as pessoas, né, nós encarnados na Terra, né, ainda temos essas questões, né. Então, se todos nós nos unirmos em um só pensamento, em uma só vibração de amor, nós somos capazes, né, de auxiliar, né, essa play de espíritos missionários, né, do Cristo que governam e que zelam pelo nosso planeta. Então a gente já sabe que existem vários segmentos religiosos, inclusive muitos nós espíritas, né, que às 18 horas fazemos prece em prol, né, não só do nosso país, né, mas do mundo inteiro, em função dessa dificuldade que nós estamos passando da pandemia. Mas eu gostaria de fazer o convite a vocês também, que cada um possa, né, às 18 horas, que aí fortalece ainda mais, né, que aqui nós não estamos, a gente não tem intenção nenhuma de fazer divisão de segmento religioso. Acho que todo mundo que está voltado, né, com pensamento para o amor, né, e para o bem, né, deve mais que se juntar mesmo e falar uma língua só, que é a língua do amor, né, e que a gente possa, né, às 18 horas, todos nós nos juntarmos, nos recolhermos em silêncio, né, e elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, né, aos trabalhadores do Cristo, para que possa, né, auxiliar nessa transfusão energética no nosso planeta, para que a gente consiga vencer, né, o vírus, que a gente consiga vencer o pessimismo, que a gente consiga vencer o desespero, que a gente consiga vencer todas as mazelas que a gente vê ainda, né, no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, né, que a espiritualidade possa se sentir fortalecida com essas vibrações de amor que nós estamos voltando ao nosso pensamento, né, que nós temos a capacidade também de auxiliar, porque o pensamento vai ao infinito, né, e além. Então, que a gente possa emanar esses pensamentos de compreensão também, né, de compaixão, de empatia, de cura, de entendimento, né, que os corações endurecidos possam ser tocados, para que haja medicação para as pessoas, para que haja vacina para todo mundo, para que haja oxigênio, para que as coisas possam acontecer pensando no bem da coletividade, né? Que assim como Cristo repartiu o pão, né, há necessidade que haja a repartição de muitas outras coisas, pensando no bem comum, né, pensando na coletividade. Então, à medida, né, que o espírito cresce, né, à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente percebe, a gente consegue detectar quais são as nossas mazelas, tanto físicas quanto espirituais, né? E nessa proporção, né, a gente consegue modificar-nos, a gente consegue nos modificar moralmente. Então a gente consegue aliar a nós boas companhias espirituais através dos nossos pensamentos, né? E através dos bons pensamentos a gente pode conseguir restabelecer, né, a atmosfera fluídica em torno de nós e, consequentemente, em torno, né, das coletividades que a gente consegue, que está vivendo, né? Então, todos nós somos responsáveis por tudo, né? Não esquecermos sempre de orar, de vigiar os nossos pensamentos, né? E oração, para que possamos elevar os nossos pensamentos, né, as nossas vibrações e sintonizar com os bons espíritos. Então, para a gente subtrair dessas influências dos maus espíritos, para que a gente não seja alcançado no ponto B, né, e nem mesmo no ponto A, enquanto em quem emite, né, ou de quem recebe, o que a gente pode fazer para a gente estar, né, saindo dessa frequência dos maus fluidos? Os maus pensamentos, isso nos diz a Revista Espírita de maio de 1867. Já que os maus pensamentos que engendram os maus fluidos e os atraem, deve-se envidar esforços para só ter os bons. Repelir tudo o que é mal, como se repele um alimento que pode nos tornar doentes.
numa palavra, trabalhar por seu melhoramento moral e para nos servirmos de uma comparação do Evangelho. Não basta só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Então, para a gente fugir, né, dessa influenciação, desses maus espíritos, para a gente não, desses maus fluidos, que não são só espíritos, né, os encarnados também emitem esses fluidos, né, a gente tem que, eu enumerei algumas coisas, algumas coisinhas aqui, mas isso aí vai muito além, né, ter bons pensamentos, né, é o primeiro. A gente viver o aqui e o agora, porque o passado ele já passou, né? E o passado ele foi aprendizado e a gente tem que aprender a perdoar o passado. Seja perdoar nós mesmos por equívocos, seja perdoar outros por terem se equivocado conosco, né? Porque aí todo mundo vai ter um dia, vai ter o ajuste de contas. Aí não vai correr, não somos nós os juízes. Vai correr por conta de cada um. A gente tem que se preocupar com os nossos pensamentos e com as nossas ações, porque disso aí nós vamos ter que dar conta. Nós temos, né? Interessante que a gente tenha cuidado com o que nós assistimos. Eu levo o dia inteiro assistindo linha direta. Nem sei se existe isso ainda, porque eu nem assisto televisão. Então eu não consigo assistir televisão, né? Ou eu fico o dia inteiro assistindo aquele programa daquelas mulheres que ficam fazendo fofoca da vida dos outros. Sônia Abrão, não sei quem. Ou eu fico me alimentando, né? Assistindo coisas que não são tão interessantes. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê, né? Com o que ou com quem conversamos, né? Porque nós vimos que a atmosfera espiritual, fluídica das pessoas, né? Acabam nos influenciando também de acordo com o que vive imantado naquele indivíduo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque isso está relacionado diretamente à nossa saúde física, né? Então, quando a gente fica longe de notícias ou de pessoas, né, que nos drenam as energias ou que nos causam certo mal-estar, né? Isso não é falta de caridade, isso não é falta de amor ao próximo, né? Porque às vezes a gente até tenta ajudar as pessoas, mas quando você vê que está prejudicando a sua saúde, a gente tem que aprender a se recolher, né? A gente tem que aprender a se autocuidar. Isso é auto-amor, né? Sair de cena um pouco, né? E cuidar da gente. Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade que nós temos. Que o objetivo da nossa encarnação é proporcionar o nosso melhoramento e auxiliar no progresso do outro também, né? Isso nos diz o Livro dos Espíritos. Mas quando o outro deseja ou quando nós temos condição de fazê-lo. Fora isso, nosso maior compromisso é com nós mesmos. É aquela história que a gente ouve, né, em várias palestras de Haroldo. O avião deu um problema, caiu máscara de oxigênio. Primeiro a gente bota aonde? Na gente, para depois a gente conseguir ajudar os outros a colocar nas suas máscaras, né? Então, esse recolhimento, muitas vezes, ele é necessário para a gente poder, né, respirar, a gente poder se fortalecer. Outra coisa, né? A ciência diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas convivências, né, com as nossas amizades, porque isso acaba nos influenciando e a gente vai, sem perceber, né, por invigilância nossa, tendo posturas, né, e comportamentos e pensamentos similares. Então, cuidemos, né, das nossas companhias, não só espirituais, né, mas encarnadas também. E uma outra coisa que a gente precisa fazer é aprender a potencializar as coisas boas que acontecem na nossa vida. Porque às vezes a gente só pensa, né, só potencializa, só dá voz às coisas não tão felizes. E a gente esquece de potencializar as coisas boas que acontecem, por menores que sejam, né? E, consequentemente, sermos gratos. Gratos por estar podendo respirar, né? Gratos por termos condições de acordar com saúde. E hoje, mais do que nunca, né? Eu acho que todos nós estamos agradecendo todos os dias ao acordar. Por estar com saúde, por estar bem, por estar vivo, né? Por ter alimentação, por ter uma casa para morar. Eu acho que essa pandemia trouxe muitos ensinamentos, né, para muita gente, para outras tantas ainda nem tanto,
né? Mas nos trouxe esse sentimento de gratidão, né? E de reconhecimento de detalhe nas pequenas coisas que antes, às vezes, pela correria da nossa vida, a gente deixava passar, né, despercebido. Mas essa gratidão, né, que a gente precisa cultivar sempre e não esquecermos de estar sempre conectados com o Criador, né? É o nosso grande carregador de energias, né? A mão que nos conduz e que nos auxilia, né? E não esquecermos também, né, de exercermos sempre a lei do caminhão de lixo. Não sei se vocês conhecem, né? A lei do caminhão de lixo é um texto escrito por Arnaldo Jabor, que vem falando a respeito, né, de um cara que tinha pego um táxi. Aí quando ele estava saindo do aeroporto, veio um indivíduo e fechou ele no trânsito, né? E aquele que fez essa manobra indevida começou a esbravejar, xingar o taxista, fazer um monte de coisa. O taxista só acenou com a mão e seguiu viagem. E o passageiro, né, ficou muito incomodado com aquilo. Você não viu que o cara quase matou a gente? Você poderia agora estar com o seu carro variado, a gente poderia estar no hospital agora. Como é que você tem essa postura de tranquilidade, dar com a mão, sem revidar, né, sem esbravejar de volta? Aí foi o que o taxista disse, que existem pessoas, né, como um caminhão de lixo, que querem sair espalhando o seu lixo por aí, mas que a gente aprenda a não recolher o lixo dos outros, né? Cada um com o seu cada um, né? Cada um que carrega os seus lixos. Não vamos aceitar a receber esse tipo, né, de sentimentos, nem de emanações, porque isso acaba prejudicando a nós mesmos, né? Então, quando a gente começa a nossa conversa de hoje perguntando: o pensamento é capaz de influir sobre as nossas vidas? Eu acho que depois de todo esse caminhar que nós fizemos até agora, acho que a gente pode responder, né, que o pensamento é capaz de influir nas nossas vidas e é capaz de influir muito nas nossas vidas, né? E não só na nossa vida, né, enquanto individualidade, mas na nossa vida enquanto coletividade também, né? E isso não necessariamente ele precisa se tornar ação. Basta ele estar no campo das ideias, basta ele estar no campo dos pensamentos, né? Positiva ou negativamente, só vai depender de nós. A influência pode ser positiva ou pode ser negativa, e isso vai correr por nossa conta, por nossa vontade, de acordo com o que nós imprimimos nos nossos pensamentos, né? E ele pode também, né, ser visto. Nós vimos a nossa casa de vidro, né, por uma infinidade de espectadores, né, que presenciam, que nos ajudam a nutrir os pensamentos, mas não vão colocar a culpa neles não, porque a gente convida eles para perto, porque a gente pensa, eles veem que a gente pensa igual, eles vêm. Porque se a gente não tiver pensamento igual, eles podem vir e ficar rondando, e eles vão ver que a gente está com um escudo energético de proteção, porque nós estamos pensando bem, eles não vão chegar perto. Então, vamos parar de culpar espírito, né? E falando nisso agora, eu lembrei que uma vez eu estava trabalhando na recepção do tratamento lá da casa de Maria Frank, aí chegou uma senhora, né, muito atordoada, e ela falou assim: aqui é a casa de Dona Maria? Aí eu falei assim: aqui é a casa de Maria Frank. Ela falou assim: não, porque eu tô com um encosto e eu vim aqui que vocês precisam tirar o encosto, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ter conhecimento, né, de estudar, como nós estamos fazendo aqui agora, a gente vai ver que ninguém consegue tirar o encosto de ninguém, né? Que a gente precisa modificar os nossos pensamentos, que a gente precisa modificar as nossas atitudes, né? Aí eu conversei com ela, né, para ir na palestra, fazer um atendimento fraterno, né, conversar. E como que eu ia dizer? Ela falou assim: minha senhora, aqui a gente não tira encosto, né? Jamais eu poderia fazer um negócio desse. Não falaria isso, né? Mas como é importante nós estudarmos, como é importante nós conhecermos, para que a gente possa entender que a solução da maioria dos nossos problemas, ele está nas nossas mãos, né? Então, os encostos, coitado, ele é encosto porque você chamou ele para vir, para se encostar ali e ficar perto de você.
Agora, se você muda os seus pensamentos, se você muda as suas ações, se você muda os seus sentimentos, aquilo que você nutre, né, você vai ter companhias mais felizes, né? E para isso depende de quê? Da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa mudança, né? Da nossa limpeza mental, que é um trabalho constante, é um trabalho, né, que requer paciência e que nós, todos aqui, né? Falo para mim principalmente, né? Que estamos no planeta Terra, nós temos uma infinidade de questões, de dificuldades ainda, né? Mas basta nós termos vontade de fazer essa transformação, né? De fazermos essa limpeza mental, de estarmos vigiando os nossos pensamentos, né? De modificando os nossos pensamentos, né? De estarmos nos nutrindo de coisas boas, né? Doutrinando as nossas emoções, né? Domando, né, esse corcel selvagem, como nos diz o livro dos Espíritos, que nós ainda temos, né? E é isso, né? E orar e vigiar sempre. Acho que essa é a nossa reflexão da manhã de hoje. Mais uma vez eu extrapolei no horário, mas agradecer a vocês, né, a companhia, né, e a presença até agora. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, ao nosso anjo guardião, aos nossos espíritos amigos, agradecidos estamos, Senhor, pela reflexão dessa manhã, pelo aprendizado, Senhor, e rogamos a vós que nos auxilie, como sempre o faz, que nos dê força, nos dê coragem, nos dê resignação para mantermos os bons pensamentos, para modificar os pensamentos que não são tão felizes, para que possamos, Senhor, sermos sempre amparados pelos seus trabalhadores incansáveis. Rogamos a vós também, Senhor, que os seus emissários de luz possam estar visitando todos os lares aqui representados, possam estar também visitando os leitos dos hospitais, amparando os profissionais da saúde, intuindo-os, os dando resignação para que continuem a batalha, intuindo o Senhor na prescrição das medicações, protegendo-os. Fortaleça-se também, Senhor, os que se encontram nos leitos dos hospitais, que eles possam ter pensamentos de cura, que eles possam ter pensamentos positivos, para que os espíritos amigos possam atuar, auxiliando no refazimento do seu corpo físico. Tranquilize também os corações dos familiares, dos doentes, não só da Covid, Senhor, mas de todas as enfermidades que assolam o mundo, bem como acolha em seus braços misericordiosos os irmãos que estão fazendo a partida de volta à pátria espiritual nesse momento. Acolha-os, Senhor, ampare-os e auxilie a todos. E fique conosco, que a semana seja uma semana de luz, de paz e de muito amor para todos. Que assim possa ser. Amigos queridos, fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade.